Buenas pessoas concurseiras, nossa live de hoje, nossa live de quarta-feira está subindo gravada por problemas técnicos, mas vale a pena a gente assistir e estudar. Hoje nós vamos tratar um assunto específico, que é o assunto de funções, questões de funções, que envolve funções, né? Envolvendo a banca Fundatec, Banca Objetiva e outras bancas aí. Mas são questões bem boas, que costumam cair nos nossos concursos aqui dessas bancas e que vão contribuir bastante. Na realidade, olhando aqui os meus rascunhos, são questões da banca Fundatec, não são da Objetiva e outras bancas, não é esta live, mas são questões da banca Fundatec. E assim, vamos lá, primeira questão. Antes de começar a resolver, convido a curtir esse vídeo, né? Clicar no gostei e te inscrever no nosso canal. Então vamos aqui à questão de número 1. A primeira questão desta rodada aqui da banca Fundatec, questões de funções. Se f de 3 é igual a 15 em f de x igual a menos 1x mais 5, então o valor de a será. Bom, o que a gente tem aqui, ó? Quando a gente faz f de 15, f de 3, vamos ajeitar aqui, ó. F de 3 igual a 15, o que se tem aqui de informação, ó? Se tem o seguinte, ó. Aqui dentro é o x, então a gente tem que x é igual a 3, ok? E que o y é igual a 15, porque o f de alguma coisa é o y. Então, neste caso, nós temos o seguinte, ó. Dada a função y, que é igual a f de x, igual a ax mais b, que é a função do primeiro grau, né, a função afim, nós temos aqui, ó, o ax mais b é a parte da função do primeiro grau. O f de x é o y, então a gente tem o x que é 3 e o y que é 15. Então, vamos substituir aqui na função dada, ó. Vai ficar a menos 1, x. Mas quem é o x? O x é 3, vezes 3 daí, ó. Substituímos o x pelo 3, que é o valor dado, mais 5, igual, teria f de x, né? Que é o f de 3, que é igual a 15, né? Igual a 15. E agora é cálculo, né? O que a gente faz aqui, como diz o pessoal da escola, ó, faz o chuveirinho, multiplica o 3 pelo a e o 3 pelo menos 1. Então, vai ficar, ó, 3 vezes a, 3a. 3 vezes menos 1, menos 3, mais 5, igual a 15. Menos 3 mais 5 é 2, então fica 3a menos 2, ou melhor, mais 2, né? Mais 2 igual a 15. Olha só, nós temos aqui mais 2 no primeiro membro. Temos que eliminar ele. O que a gente faz? Diminui 2. Como a gente tem uma igualdade, se tu diminui 2 no primeiro membro, diminui 2 no segundo. Por que eu ensino dessa forma? Porque daí elimina aquela historinha de passar para o outro lado com o sinal contrário. Então, se tu entender que é assim que tu resolve, ó, tu tem que eliminar esse mais 2 daqui. Então, tu diminui 2 dos dois lados, ó. 2 menos 2 vai dar 0. E aí fica 3a mais 0, que é 3a, igual a 15 menos 2, 13. Então, fica 3a igual a 13. Se eu tenho aqui, ó, melhor, eu tenho 3a, mas eu quero saber o valor de 1a, ou seja, do a. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir por 3. Se eu divido o primeiro membro por 3, como é uma igualdade, divido o segundo por 3 também. Então, aqui, ó, 3 dividido por 3 dá 1. E aí fica que a é igual a 13 terços. Então, a alternativa D, de Dinamarca, ó. Letra D, 13 terços. Ok? É uma questão, então, envolvendo o conceito de função, né? Função afim,
e o f de alguma coisa, certo? Então, essa primeira questão, uma questão bem tranquila. Qualquer dúvida, pergunta lá nos nossos comentários que a gente vai responder. Vamos passar já para a questão 2, ou a segunda questão dessa rodada, né? Aqui, ó. Essa questão aqui é uma questão envolvendo a equação do segundo grau, considerando as coordenadas do vértice da função do segundo grau, f de x igual a menos x mais b, são 0 e menos 5, então o valor de b ao quadrado será... Bom, o que é comum a gente ter em função do segundo grau? Ó? Escrevemos a f de x igual a ax na 2 mais bx, o que eu estou escrevendo x lá em cima? Mais c. Esse é o comum, tá? Que a gente escreve, ó. Ax na 2 mais bx mais c. Então, geralmente, né, o valor aqui, ó, que vem sem a letra, sem o x, a gente chama de c, que é o termo independente, certo? Termo independente, que é o valor que não tem a letra, que não tem o x. Nesse caso aqui, ó, o que a gente tem, ó? A gente tem o ax, que é o termo, ax na 2, né, que é o termo que acompanha o x na 2 aqui, ó. No caso, o A é igual a menos 1. E aqui, ó, o nosso C, que é o termo independente, ó, é chamado B, ok? Então, nós temos o A, que é o menos 1, e o C, que é o B, tá? Essa é uma questão um pouco sacana, porque ela foge daquele senso comum, tá? E nós temos o vértice. O vértice da equação, ó... melhor, da função, né, é 0 e menos 5. Bom, vamos dar uma pensada no gráfico, né? A gente consegue mas esboçar o gráfico de uma função do segundo grau apenas com alguns dados. Olha só, que a gente tem aqui, ó, o vértice está no 0 e menos 5, então 0 no x e menos 5 no y. Então, 0 aqui no x, ó, 0 no x. Vamos supor aqui, ó, menos 5 no y. Então, é 0 e menos 5, tá? Aqui o ponto do vértice. Olhando para o A, o que a gente tem, ó? Que A é menos 1. Então, a concavidade é voltada para baixo. Então, é uma função que tem esse esboço de gráfico aqui, ó. Olha só, a gente consegue ter um esboço, uma ideia do gráfico de como ela é. O que a gente sabe de uma função? Que esse ponto aqui, ó, é o ponto em que que o gráfico intercepta o eixo y, certo? É o ponto que a gente tem como 0 e c, ok? Então, olha só, 0 e c, que é o ponto independente, que é o ponto, que é o termo, o termo independente da função, que no caso é o b, ó. Então, o que a gente conclui aqui, ó? Que b é igual a 5. Ou melhor, menos 5, desculpa. Que b é igual a menos 5. Por quê? Nós temos que o vértice, né, está exatamente no ponto em que ele corta o gráfico. Então, 0 e menos 5. Ok? Por que eu sei isso? Porque o vértice está exatamente, ó, em cima do eixo y. Ok? Ele intercepta o eixo y, o gráfico intercepta o eixo y no vértice. Então, o vértice é 0 e menos 5. Se o menos 5 é o termo independente, então o que a gente conclui? Ó? Que o b nessa função é menos 5. E o que a questão pede? Ela pede o valor de b ao quadrado. Então, ó, b ao quadrado é igual a menos 5 ao quadrado. O número negativo elevado ao quadrado, positivo. 5 elevado ao quadrado, 25. Ok? Então, a alternativa correta é a alternativa C de Canadá. Então, essa questão, ela é um pouco sacana. Eu digo para vocês que ela é um pouco sacana. Por quê? Porque ela traz o termo independente, que é o C, igual a B. E, geralmente, a gente utiliza o B aqui, ó, no termo que tem o x com expoente 1, na equação do segundo grau. Tá? Mas ela
ela faz a gente enxergar de um modo um pouco diferente. E ainda nos faz esboçar aqui, ó, o gráfico da função a partir dos dados que a gente tem. É um esboço, é uma ideia do gráfico, não é o gráfico em si corretamente, tá? Ok? Tranquilo? Dá uma respirada, umas 2 ou 3 respiradas, e aí vamos para a próxima questão. A próxima questão, ela é muito parecida com a primeira, mas ela nos faz trabalhar um pouquinho mais, certo? Então, olha só, nós temos aqui f de 2 igual a 16. Então, olhando para esse f de 2, o que a gente tem aqui, ó? Que o x é igual a 16, ou melhor, que o x é igual a 2, né? Não é 16. Que o x é igual a 2. Vamos apagar aqui, né? X igual a 2. Porque tu tem, ó, geralmente tu tem f de x igual a alguma coisa. Como o número que está aqui dentro é 2, então nós temos que x é igual a 2. E ainda, nós temos que y é igual a 16. Então, para x igual a 2, y é 16, porque nós temos aqui, ó, f de 2, que é o mesmo que y igual a 16. Em f de x igual a x a menos 1 x na 2, mais ax mais 2, então o valor de a será. O que a gente vai fazer nessa situação, nessa questão aqui? Nós vamos substituir o x, ó, por 2. No lugar do x, nós vamos colocar 2. E no lugar do f de x, vamos colocar o 16 e calcular o a. Vou começar escrevendo esse lado aqui primeiro, ó. Então, vai ficar, ó, a menos 1, x na 2. Então, vou colocar, ó, 2 ao quadrado, mais a vezes o x, né? Que é 2, mais 2, que está o termo dependente, igual a f de x, que no caso é 16. Então, aqui vai ficar, ó, 2 elevado na 2 é 4. E aí eu vou multiplicar já esse 4 pelo a e pelo menos 1, ó. Então, vai ficar, ó, lembrando, né? 2 ao quadrado, 4. Então, eu vou pegar esse 4 e multiplicar pelo a. 4 vezes a, 4a. 4 vezes menos 1, menos 4. Mais a vezes 2, 2a. Mais 2 igual a 16. 4a mais 2a, 6a. Menos 4 mais 2, menos 2, igual a 16. Então, aqui, ó, nós temos 6a menos 2. Eu quero eliminar esse menos 2 aqui. Como é que eu faço isso? Se está menos 2, eu somo mais 2. Se eu somo mais 2 no primeiro membro, vou somar mais 2 no segundo, porque é uma igualdade. É uma equação, né? É uma igualdade. Passo o traço, ó. Mais 2 menos 2 vai dar 0. Então, 6a mais 0, 6a. Igual 16 mais 2, 18. Temos 6a, mas eu quero saber o valor de 1a. Então, eu vou dividir ambos os lados por 6. 6 sobre 6 dá 1. 1a igual 18 sobre 6, 3. Então, o valor de a vai ser 3, letra D de Dinamarca. É uma questão que é um pouquinho trabalhosa, mas é bem tranquilo. Eu escolhi de novo essa questão, uma questão tipo essa, porque a gente precisa trabalhar quando tem esse f de alguma coisa igual a tanto e calcula o a. É uma questão bastante frequente, tá? São questões novas, então, e questões que caíram nos últimos concursos aí, que vale a pena a gente revisar e estudar, ok? Vamos para a próxima questão. Então, dando seguimento aqui à nossa resolução, à nossa aula, clica aí no gostei, se tá bom, que tá bom o vídeo, né? Tá boa a explicação. Te inscreve no canal, me segue no Instagram, que a gente vai fazer muita matemática concurseira para vocês serem aprovados. Porque o importante aqui é sermos aprovados, é tu ser aprovado, né?
tô pensando em fazer mais um concurso. Logo, logo vou fazer um concurso. Vou fazer uma jornada da aprovação aí com vocês. Mas vamos lá. Vamos então para a próxima questão. Uma questão que exige um pouquinho aqui do pessoal, né? Que quando na prova, mas que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, o custo de produção de X unidades, ó. Então, o número de unidades é X. De um produto em reais é determinado pela função. Então, essa aqui é a função que determina o custo de produção de determinado produto. O custo mínimo para que o custo mínimo ocorre para uma produção de quantas unidades? Então, tu quer saber o custo mínimo. Então, vamos pensar algumas coisas aqui, ó. Nós temos aqui a função do segundo grau. O custo é dado por uma função do segundo grau. O que a gente tem da função do segundo grau? Ó? É uma função do tipo f de x igual a ax na 2 mais bx mais c, certo? Uma função do segundo grau, ela tem ponto de mínimo quando, ó, tu tem aqui a função do segundo grau, aqui o f de o x, aqui o y, certo? Então, quando que uma função ela tem um ponto de mínimo, ou seja, um custo de mínimo, ponto de mínimo, custo de mínimo. Ela tem um ponto de mínimo quando a gente tem um gráfico com essa construção aqui, ó, né, com uma concavidade voltada para cima, ó, porque daí tu vai ter aqui um ponto de mínimo, certo? Esse ponto de mínimo é dado pelo vértice, e o vértice é determinado por o x do vértice, que é o x aqui do vértice, né? É dado pela fórmula, ó, menos b sobre 2a. E o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a, ok? O que a gente sabe, ó? Que x são as unidades e o y é o custo da produção, né? O custo da produção. Então, olha só. O custo mínimo ocorre para uma produção de quantas unidades? Então, o que eu vou querer aqui, ó? Eu quero saber qual é esse x mínimo aqui, ó. Certo? É isso que está pedindo essa nossa questão. Então, ela está pedindo o x mínimo, que é o x do ponto do mínimo, tá? Ou seja, a produção mínima é dada pelo vértice. Então, qual é a fórmula do vértice, então? X do vértice, né, que é o x mínimo, que é a quantidade mínima de unidades, é dado por menos b sobre 2a. Tu vai calcular o x mínimo. E nessa questão aqui, ó, o b, ó, é o menos 160. Então, vai ficar menos 160 sobre 2 vezes o a, ó. O a é 2. Então, vai dar menos com menos, mais 160 sobre 2 vezes 2, 4. Então, o x do vértice, que é o x mínimo, 160 dividido por 4 é 40. Então, quantas unidades mínimas? Qual é o número mínimo de unidades? O número mínimo de unidades é 40, para que se tenha um custo mínimo de produção. Então, letra D de Dinamarca. Vejam, pessoal, que fechou a questão porque o A é 2, tá? Esse A aqui, ó, é 2. E quando o A é positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Se a concavidade da parábola é voltada para cima, tu tem um ponto de mínimo. E esse ponto de mínimo nessa situação é o número mínimo, que é a quantidade mínima de unidades para se produzir, para se ter um custo mínimo. Se a questão perguntasse qual é o custo mínimo, professor, aí tu ia calcular o y do vértice, tá? Nesse caso, tu ia calcular o y do vértice se a questão perguntasse qual é o custo mínimo, certo? Então, uma questão de equação do segundo grau que envolve o vértice da função. Vamos para a próxima questão? Então, dando seguimento aqui ao nosso vídeo, a nossa aula de hoje, nossa live, Matemática Básica na Veia. A imagem
da função de segundo grau. Y igual a c de x igual a 2x na 2 menos 180x mais 900 representa o custo de manutenção de x horas de trabalho de uma equipe de agentes de combate a endemias. Então o que está pedindo aqui? Ó? Na real, olha só, está pedindo a imagem da função. Como é que eu calculo? O que tem a ver esse cálculo da imagem? Olha só, pensa aqui comigo, tá? Pensa aqui comigo. Ó, tu tem aqui, ó, o gráfico da função. Vamos colocar aqui o plano cartesiano. X, Y, ok? Se tu tem, olha só, uma função do tipo f de x igual a x na 2 mais bx mais c. Esse a aqui, ó, se esse a é maior que zero, a concavidade da função é voltada para cima. Então, essa função aqui, ó, ela tem uma concavidade voltada para cima, ok? E a imagem da função, ó, ela é dada aqui, ó. Olha só, vamos projetar aqui o ponto de mínimo, certo? Nós temos aqui o y do vértice. A imagem da função, ó, ela está toda aqui para cima. Então, vai ser y maior ou menor? Então, é y maior que o y do vértice, certo? Então, vai ser y maior, qualquer y maior que o y do vértice. Então, ó, a imagem dessa função, tá? A imagem da função, ela é dada por y que pertence aos reais, tá o quê? Olha só, tá o quê? Que é de praxe, tá, pessoal? Esse y que pertence aos reais. Porque é uma função real, tá? A função sempre é número real. Tá ok, ó. O y, qualquer desses y aqui, ó, que é a imagem da função, é maior que o y do vértice. Então, ó, y é maior ou igual, pode ser igual ao y do vértice, certo? Quem é o y do vértice? Nós vimos na questão anterior, ó, menos delta. Tocou um celular aqui, ó. Vamos seguir, não vamos cortar o vídeo, vamos seguir. Menos delta sobre 4a. Essa é a imagem da função. Então, se eu calcular quem é o menos delta sobre 4a, eu calculo quem é a imagem, quem é o y da imagem, certo? Então, vamos lá, ó. Vamos calcular o y do vértice. Menos delta, vamos escrever aqui, ó. Menos, vamos colocar o delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse é o delta da função, né? Sobre 4 vezes A. Agora vamos substituir, tá? Vamos fazer as substituições. E aqui que tem muito aluno que se perde um pouquinho, ó. Então, menos B ao quadrado. Olha só. O B é menos 180, então vai ser menos 180 ao quadrado, menos 4 vezes o A, ó, o A é 2, vezes o C, 9.000. Ok? Por que o parênteses aqui? Porque tem esse sinal negativo. Sobre 4 vezes o A. O A é 2, certo? Ó, lembrando, ó, o 2 é o A, o menos 180 é o B e o 9.000 é o C, ok? Então, nós vamos ter, ó, y do vértice igual a menos 180 ao quadrado, menos negativo elevado ao quadrado dá positivo. 180 ao quadrado, vou colar. Dá 3.000, ou melhor, 32.000, dá 32.400. Menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 72. Então, vai dar 72.000. Sobre 4 vezes 2, 8. Então, aqui, ó.
72.000 menos 32.400 vai dar, vou fazer uma colinha, menos 39.600 sobre 8. E aí, professor? Menos com menos fica mais. Se troca o sinal ali. Então, o y do vértice vai dar 39.600. Dividido por 8 vai dar 4.950. Ok? Então, vamos escrever aqui a imagem, ó. A imagem dessa função vai ser dada por y, que pertence aos reais, tá o quê? Y é maior ou igual a 4.950, que é a alternativa B de Brasil. Certo, pessoal? Então, é uma questão de imagem da função, pediu o cálculo da imagem da função. Eles deram, assim, uma enrolada, né? Uma enroladinha básica, mas pediu o quê? A imagem da função. Eles podiam ter dado, dada a função, calcule a imagem, calcule a sua imagem. Mas deram uma conversada aqui, fizeram uma conversa só para atrapalhar um pouquinho, tá? Só para apavorar o aluno, mas não te apavora. Quando pede imagem, quando pede custo mínimo, essas coisas, é esse tipo de cálculo que você faz, utilizando o vértice. Seguimos para a próxima questão. Vamos aqui diretão já para a próxima questão. Subir aqui. Então, aqui, ó. A função de segundo grau f de x igual a x ao quadrado menos 2x, ou melhor, mais 2x menos 3, intercepta o eixo das abscissas. Ai, 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 só. E olha só, o que é o eixo das abscissas? O eixo das abscissas, lembra lá do plano cartesiano. Olha só, o eixo das abscissas é o eixo x. O eixo das ordenadas é o y. Então, quem é que tem o x, o abscissa? Pensa lá no carioca falando, né? Os cariocas que me desculpem, tá? Abscissas, tá? Põe o x ali, o abscissas, x, ok? Então, essa equação intercepta o eixo das abscissas quantas vezes? É isso que está pedindo, essa função, né? O que tu vai fazer? Quem é que determina o número de vezes que uma função, que uma equação intercepta o eixo x? Que é o número de raízes, é o delta da função, tá? Lembra lá quando tu calcula na fórmula de Bhaskara, tu calcula as raízes, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Esse delta aqui, ó, é ele que determina a quantidade de raízes que tem uma função, ou seja, a quantidade de vezes que vai cortar o eixo x. Então, quanto que é o delta? Como é que se calcula o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta igual. Quem é o B aqui, ó? O B, ó, é o 2. Então, vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes o A. O A é o número que acompanha o x. No caso, como não aparece, é 1. Vezes 1. Vezes o C. O C é o termo sem letra. Menos 3. Então, delta igual 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1 é 4, vezes menos 3, mais 12. Então, 4 mais 12, 16. Como o delta deu 16, que é um número maior que zero, o que a gente tem aqui, ó? Que a equação, que a função, né, tem duas raízes reais e diferentes. Se as raízes são diferentes, a parábola, ó, como o A é positivo, ela tem esse comportamento aqui. Ela corta o eixo x, ó, em dois pontos distintos. Então, ó, a função intercepta o eixo das abscissas
uma única vez? Não. 2 vezes em pontos distintos? Isso mesmo. Distinto é diferente. Tá? Então, letra B de Brasil, certo? Aqui dá ponto de coordenada, ordenada, não, isso aí não interessa. O que interessa? São 2 pontos distintos. Se tivesse mais de uma resposta, a questão seria anulada, tá bom? Então, essa é a alternativa B, a alternativa correta, que envolveu o quê? Gráfico da função e raízes de uma função, né? Determinação das raízes da função. Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui é uma questão que eu gosto muito de resolver, um tipo de questão que eu gosto bastante de resolver, porque é questão de gráfico, tá? E ela envolve, a partir do gráfico, tu saber qual é a função. Eu acho muito lindo isso daqui, porque é a boniteza da matemática. Olha só. Analise o gráfico a seguir e assinale a alternativa que demonstra a função geratriz correta para o gráfico, certo? Então, nós temos aqui o plano cartesiano e nós temos uma reta como gráfico dessa função. Se é uma reta, a gente já sabe o quê? Que é uma função do tipo y igual a x mais b, ou seja, uma função afim, uma função do primeiro grau. Como é uma função do primeiro grau, tu vai olhar nas alternativas, ó. A letra E de cara já cai fora. Por quê? Porque teria uma função do segundo grau. A reta é uma reta crescente. Ó, à medida que o x está crescendo, o y está crescendo. Então, ó, por isso que ela é dita crescente. Ó. Na medida que o x está crescendo, o y também está crescendo. Então, se ela é uma reta crescente, o que a gente tem? Ó? Que este A aqui, ele é positivo, ele é maior que zero. Então, a letra C tem o A negativo, cai fora. A letra A tem o A negativo, cai fora, ok? Olha só, o B, que é o termo independente, ele dá o ponto 0 e B, que é o ponto que corta, que o gráfico corta, intercepta o eixo Y. Então, onde é que ele intercepta o eixo Y? Aqui, ó, nesse ponto de ordenada 8, certo? Então, nós temos, ó, 0, 8, como esse ponto. Portanto, o B, o valor do B é 8. Então, é 8 positivo. Como na letra B nós temos 8 negativo, cai fora a letra B. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D, 3x mais 8. Então, só analisando o gráfico, tu consegue ter uma ideia de quem é a função. Claro que se tivesse aqui, ó, mais 8, ou tivesse 2 valores mais 8, de repente tu teria que calcular quem é o A. Mas não seria uma coisa impossível de fazer, tá? Com esse ponto aqui, a gente consegue calcular quem é o ponto A. Então, é uma questão de gráfico de função, muito interessante, muito legal e muito bonita de se resolver. Vamos para a próxima questão? A próxima questão aqui que eu selecionei também é uma questão de gráfico. Olha só, vamos ver se não vai ficar toda ela dentro da minha folhinha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver, fica faltando a letra E. Então, vamos dar uma analisada nessa função, ó. Nas alternativas a seguir, o gráfico que pode representar a função do segundo grau é, olha só, o B é positivo, tá? Nos deu aqui f de x igual a x na 2 mais bx mais 1 para b positivo. Então, vamos analisar esses gráficos, né? Vou colocar aqui, ó, f de x igual a x na 2 mais bx mais 1 e o b, ele é positivo. Então, ao analisarmos as alternativas, olha só, o que a gente já descarta de cara? Pelo valor que acompanha o x aqui, ó, na 2. X na 2 ser positivo é o valor 1. Não aparece aqui o número, é 1. Então, a gente tem que... Opa, escrevi muito embaixo. A gente tem que A é igual a 1 e é maior que 0, ok? Então, como o A é igual a 1, a alternativa A já descarta, porque a concavidade está voltada para baixo.
Esse tipo de função aqui é uma função em que o a é menor que zero, ok? E aí, o que nós temos mais ainda? Ó? Nós temos que o c, ó, aqui ó, é 1. E lembra, o ponto 0 e c, ele determina onde o gráfico corta o eixo y. Então, nós temos o ponto 0 e 1, que é o ponto que corta o eixo y. Então, na letra B, nós temos o C negativo. Não nos serve, ó. Na letra C, nós temos aqui o C como sendo 1. Não dá para enxergar direito, mas ele é 1. Aqui, o C também é 1. E aqui o C é 1. E aí, qual é a situação? Olha só. Aqui o vértice é 1, tá? A gente não teria que ter a função passando em cima do vértice. Para isso, o B teria que ser 0. Então, na letra D, já descarta. Então, ficamos com a letra C ou com a letra B. Como a função nos dá que B é maior que 0, quando o B é maior que 0, como B é maior que 0, tá? A função, ela vai cortar o gráfico da função, ele intercepta o eixo y do lado crescente do gráfico. Portanto, a alternativa E de Equador, tá? Quando o B é menor que 0, a função ela intercepta o eixo y, né? O gráfico intercepta o eixo y na seu lado decrescente, tá? B maior que 0, a função, ó, B maior que 0, a função intercepta, ou melhor, o gráfico da função intercepta o eixo y do lado crescente, certo? Aqui tu passa uma reta aqui, né? Nós temos aqui o lado decrescente e o lado crescente do gráfico da função do segundo grau. Muito bem, pessoal, então assim nós encerramos a nossa aula de hoje, uma aula sobre funções. Agradeço a todos a audiência e convido a se inscreverem no nosso canal e também a clicarem no gostei aqui do vídeo para dar relevância, né? Muito obrigado, gratidão a todos e assim seguimos.